Beleza? Hoje eu vou fazer um vídeo de forma diferente. Hoje eu vou fazer uma análise das provas do Enem de 2010 até 2019, os últimos 10 anos de prova, tá ok? Para quem ainda não sabe, o Enem ele foi reformulado em 2009 e aí teve um novo jeito de se fazer vestibular, né? E aí passou a ser o principal prova para o vestibular em todo o Brasil. Então, daí em diante, a gente pode tirar alguma conclusão. Então, eu fiz uma análise baseada nas últimas 10 provas, tá ok? E aqui tá aqui os principais pontos. Primeiro que eu quero afirmar sobre esses pontos eu não estou falando que vocês precisam estudar somente os pontos principais, tá? Hora nenhuma eu vou dizer isso, até porque se você tem um tempo para estudar todo o edital, que você estude todo o edital. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o que eu vou fazer aqui é uma análise de estratégia que você pode adotar para que seus rendimentos sejam melhores na prova do Enem, tá ok? É mais ou menos isso. Então aqui tá os primeiros pontos. Olha só, disparado você vê grandezas proporcionais em primeiro lugar. Já já vocês vão entender o que significa essas grandezas proporcionais, tá? Geometria espacial é o segundo ponto mais importante. Geometria plana, funções, estatísticas, aritmética, probabilidade, análise combinatória e médias. Daqui para baixo começa a ficar irrelevante, né? É como se tivesse em média uma questão por ano de geometria analítica, uma questão por ano de trigonometria, é mais ou menos a média, até porque eu estou pegando baseado nas últimas 10 provas, então de 12 questões aproximadamente, é uma questão por ano. Então eu vejo muitos de vocês desesperados, tá ok? Eu vou até usar aqui o marca-texto azul com essa matéria aqui, ó, por exemplo. Ó. Logaritmo. Que eu sei que vocês se desesperam. Olha quantas questões caíram na prova do Enem nos últimos 10 anos. 7. Então eu vejo muitas pessoas se desesperando com logaritmo, estudando igual um doido, logaritmo para aprender logaritmo, e caíram 7 questões dos últimos 10 anos de prova. Ou seja, vocês ficam praticamente deixando a sua cabeça embolada, se colocando para baixo, né? Porque quando você não aprende uma disciplina, você acaba se colocando um pouco para baixo, você começa a desanimar, com uma matéria que pouco interfere na sua prova do Enem. Tá ok? Então, antes de eu começar a decifrar cada um desses tópicos, o que significa essas grandezas proporcionais que pegam praticamente 110 questões, ou seja, aproximadamente um quarto da prova, um quinto, vamos botar um quinto, né? Um pouquinho mais que um quinto da prova. Ou seja, 20% da sua prova são grandezas proporcionais. E o que significa essas grandezas proporcionais? Razão em proporção, tá ok? Razão em proporção e porcentagem, ou seja, questões que cabem no dia a dia. O Enem ele tem uma coisa muito importante, que é o seguinte, é tentar trazer as questões para o nosso dia a dia. Então, porcentagem são coisas que dá para trazer para o nosso dia a dia. Uma compra, um desconto, um acréscimo. Razão em proporção, o que significa razão em proporção? É se você constrói uma casa em um dia, 2 casas você vai construir em 2 dias, 10K você vai construir em 10 dias, ou seja, é uma conta matemática lógica. Então, são contas que você pode trazer para o teu dia a dia. Essas razões e proporções significam aquelas regras de 3, tá? Regra de 3, multiplicação de frações e etc. Ok? Então, são questões que vai cair na sua prova nesse ano, vai cair ano que vem, vai cair no próximo, enquanto o Enem não mudar e manter a sua proporção. Então, você precisa saber matemática básica aqui, ó. Razão e proporção e porcentagem. Razão em proporção e porcentagem são duas contas. Opa, ficou até feio ali, ó. Isso. Aqui, ó. Razão em proporção e porcentagem são duas matérias simples que você pode sim ficar perdendo tempo para tentar aprender. Então, quanto mais questões você resolver de razão em proporção e porcentagem, melhor vai ser o seu rendimento dentro da matemática e dentro das outras próprias disciplinas, até porque dentro de um gráfico, por exemplo, de questões de geografia e história, você precisa entender porcentagem, que ele vai dizer o crescimento de produção ou algo do tipo, você precisa entender porcentagem e razão em proporção, tudo bem? Então, se você quer perder tempo, quer estudar cada vez mais matemática para acertar mais questões, estudem o que a gente chama de matemática básica, razão em proporção e porcentagem, beleza? Aí agora vamos entrar no ponto crucial, aqui ó, geometria espacial, cara, eu vejo galera entrando em desespero, e aí eu quero pegar daquelas quantidades de questões de geometria espacial, das 52 questões de geometria espacial que caíram no Enem, olha quantas questões são de prisma e de cilindro. Vou te dar uma explicação por que prisma e cilindro caem mais nas provas do Enem.
Porque prisma, o que é um prisma? Um prisma nada mais é do que um poliedro, né? Ele é um poliedro em que as bases, tanto superior e inferior, são paralelas. Então, vou te dar exemplos de prismas. Paralelepípedo, cubo, ou seja, materiais do nosso dia a dia. Uma caixa de sapato em forma de um paralelepípedo, a caixa d'água é um formato de um paralelepípedo, a piscina pode ser formato de paralelepípedo de um cubo, ou seja, coisas que podem ser né, botado no nosso dia a dia. Cilindro é a mesma coisa. Onde é que você guarda o Nescau, o Toddy ou o leite em pó? Tudo dentro de latas cilíndricas. Um copo ele tem o formato de um cilindro, uma caneca tem formato de um cilindro, tá ok? Então por isso que esses dois caras são os dois principais e vejo vocês desesperados com esse cara aqui. Ah, eu não consigo aprender, esse cara é muito difícil porque eu não gosto de matemática. Pirâmide. Olha quantas questões de pirâmide caiu nos últimos 10 anos na prova do Enem. 4 questões. E muitas das vezes vocês ficam desesperados com pirâmide, cone e troncos. Por que que quase isso não cai no vestibular padrão do Enem? Me diz aí uma coisa que tem o formato de uma pirâmide que você pode trazer para o seu dia a dia. Pirâmide é só as pirâmides do Egito, teoricamente. Cone, a casquinha de sorvete. Ou seja, tem poucas coisas que têm esse formato no nosso dia a dia. Então a chance de cair esses sólidos na sua prova do Enem é muito menor do que prisma e cilindro. Tudo bem? Então, quando você for estudar geometria espacial, estude em todos os sólidos, dê uma atenção especial a prismas e cilindros, porque são sólidos que juntos têm 33 questões nos últimos 10 anos. Por quê? Porque são sólidos muito usados no nosso dia a dia. Beleza, pessoal? Vamos continuar. Geometria espacial é o segundo ponto mais importante. Vamos para o terceiro ponto mais importante do Enem, que é a geometria plana. Galera, não pode estudar geometria plana e não saber a área das figuras planas. Você tem que saber a área das figuras planas, a área do quadrado, a área do triângulo, ou seja, 19 questões nos últimos 10 anos foram a área das figuras planas. Então, você precisa estudar geometria plana todo o conceito? Precisa. Mas qual é o ponto principal? A área. Então, você não pode deixar de estudar a área, não pode deixar de estudar polígonos regulares, até porque os polígonos regulares caem muito em questão sobre área. Então, o que são os polígonos regulares? Os polígonos que têm todos os lados iguais, um quadrado, um triângulo equilátero, pentágono regular. Por isso que eles são chamados de polígonos regulares. Saber o nome das figuras é importante, saber as áreas desses caras. O resto, olha lá, ó. Ah, não é para estudar, Michel? Não, não estou dizendo que você não tem que estudar. Eu estou dizendo que o resto é muito menos significante do que esses dois principais pontos. Então, você estuda todo o edital e depois fica revisando a área das figuras planas. Você precisa calcular aquela área rachurada, aquela área pintada, entender a área superfície de um sólido. Tá? Que sólido é esse? O prisma e o cilindro. Beleza? Então, vamos seguir a nossa ideia aqui, geometria plana matou. E agora, funções, que seria o quarto principal ponto aí do nosso tópico, tá? Deixa eu ver se tem outro tópico aqui. A princípio, peraí, funções. Então, show de bola. O que é importante em função? Você fica, eu não consigo aprender função exponencial, função modular, função com logaritmo. Cara, pro vestibular no Enem, você tem que saber esses três aqui, ó. Gráficos, interpretar gráfico, até porque se você não souber interpretar gráfico, dificilmente você vai conseguir resolver questões de história, geografia, português. Você tem que saber gráfico, cara. Tem que ter leitura de gráfico. Quem tem aula comigo no presencial, que tem aula comigo no pré-vestibular, sabe o quão eu dou importância para as questões com gráfico. Quem tem aula comigo, quem é meu aluno, sabe. Função afim, que é a função linear, que é muito importante, e a função quadrática. São as duas principais funções do vestibular. Aí, ó. Juntos, eles caíram, ó, 26 mais 8, 34 questões, não é isso? 34 questões nos últimos 10 anos. Gráficos, função afim, função quadrática. Por que esses três pontos? Porque função afim é uma reta, ou seja, tudo que é proporcional, razão e proporção. Por que função afim é uma das preferidas? Porque a função afim obedece à ideia da razão e proporção. A razão e proporção é um dos temas mais fundamentais da prova do Enem. A gente viu lá em cima em grandezas proporcionais, compreende? E a função quadrática, Michel? A função quadrática é aquela ideia principal. Quem teve aula comigo no presencial sabe que eu costumo dizer muito sobre os vértices da parábola. O que são os vértices da parábola? Os vértices da parábola são aqueles pontos do x do vértice e o y do vértice. Para que serve o x do vértice e o y do vértice?
para determinar o vértice da parábola. E o que significa esses vértices da parábola? Um ponto de máximo e um ponto de mínimo, que é aquele que ele fala assim, determine o valor de x para que a área seja máxima. É isso que ele quer, a função quadrática. Determine o valor máximo que um lucro da empresa pode obter. Ou seja, ele quer saber o x do vértice ou o y do vértice. Assista uma aula de função quadrática minha depois, que eu vou colocar lá no canal, que vocês vão ver como cai na prova vestibular essa ideia. Beleza, pessoal? Tá aqui definido os 4 principais pontos para você. Lá no primeiro ponto, tá ok? Antes de encerrar o vídeo e decifrar para vocês os principais pontos que você precisa estudar, voltando aqui para o inicial, aqui tá o que significa aritmética. Aritmética é matemática básica. As 4 operações, somar, multiplicar, dividir, entender um pouquinho assim de contas básicas, contas com frações e etc. Tá? Muito importante, são 35 questões. E essa estatística aqui? Estatística é análise de gráfico. Muitas das vezes, estatísticas e gráficos estão na mesma ideia. Tá ok? Então, você entender gráfico, entender estatística. E o que é estatística? Aquela ideia de média, média aritmética, toda aquela parte de matemática básica. A análise combinatória e probabilidade são muito importantes, porque dá para trazer para o nosso dia a dia. Então, eu não citei aqui no vídeo, porque não dá para diferenciar a probabilidade e a análise combinatória, não tem como quebrar elas, que nem eu quebrei geometria espacial e geometria plana. Mas análise combinatória e probabilidade são também pontos essenciais. Então, seus pontos essenciais estão aqui, ó. Até em análise combinatória. Tudo bem? A análise combinatória, probabilidade, aritmética, estatística, até porque eu considero média também dentro de estatística, tá ok? Funções, as 3 principais funções que eu te disse, né? Na verdade 2 e gráfico, geometria plana, geometria espacial e grandezas proporcionais. Beleza, galera? Então, galera, compartilhe esse vídeo para seus amigos que querem fazer a prova do Enem, para dar uma animada. Muitas vezes eu vejo a galera se perdendo. Eu não consigo entender a análise combinatória, não consigo entender probabilidade. Cara, estuda do básico, estuda do básico. Muitas das vezes no Enem cai o básico. Se você não conseguir fazer o difícil, pelo menos entenda o básico. Você precisa ir para a prova do Enem com esses pontos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos, pelo menos com o básico. Te garanto que você vai sair pelo menos com uma boa pontuação em matemática. Tá ok, galera? Espero ter ajudado vocês. Dê um like aí no vídeo aí, compartilha pra galera que tá querendo fazer o Enem. E eu vou tentar fazer ao máximo esses vídeos, essas aulas aí para colocar no canal para ajudar vocês. Valeu, pessoal? Um beijo e fique com Deus e até a próxima.